de vocês? Beleza? Receberam, né, o meu e-mail? Mandei para todo mundo. Não recebi. Depois a gente vê com a escola de deixar ali para complementar a lista. Eu mandei as matrizes, né, mandei a matriz de negociação, a ferramenta de preparação sistemática, que a gente vai usar hoje. E mandei ali o link para baixar o manual de negociação da AGU. Eu acho que vale mais a pena você começar lendo o manual de negociação. Porque assim, ó, é uma leitura que você faz em uma semaninha, assim, e ali está muito bem escrito, tem um resumo bom das principais obras. Estamos transmitindo já? Boa tarde a todos, estamos só esperando chegar mais algumas pessoas para dar início. Quem quiser material pode entrar em contato comigo no e-mail. Eu mando as ferramentas a matriz de negociação, a ferramenta de preparação sistemática, referências bibliográficas, a apresentação para guiar vocês. Como é que se sentiram nas dinâmicas da semana passada? Elas são feitas para mexer com a gente, né? Fixar bem o conteúdo. O legal é quando depois que você internaliza os 7 elementos de um processo de negociação, interesses, opções, legitimidade, alternativa, comunicação, relacionamento e compromisso, se torna natural. Você já começa a pensar nisso naturalmente. Você está conversando com uma pessoa, negociando qualquer coisa, pode ser uma negociação simples, e você já olha por trás, né, por trás da posição. Você pensa assim, ela está falando isso, mas no fundo o que ela quer é aquilo, não é isso? E aguça a tua percepção. A gente vai tratar disso de forma mais aprofundada na aula 3. Quais são as ferramentas que você falou para a gente colocar, assim, foi diferencial das duas práticas que a gente fez? Você falou várias palavras, só para a gente... A matriz de negociação e a ferramenta de preparação sistemática, né? Mas a preparação sistemática nós vamos usar hoje. Uma nova dinâmica que a gente vai fazer hoje. Na aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com um gatilho mental, tá? Então, assim, só para trazer um pouquinho aqui um resumo dos gatilhos mentais. São os vieses cognitivos. Tá? Decisões que o nosso cérebro toma de forma automática. Não pensa. Nosso cérebro é preguiçoso. Ele quer o quê? Economizar energia, economizar glicose. Né? Nosso cérebro é preguiçoso. Então, a gente tem que... Ele automatiza diversas coisas. Os hábitos. Como é que funciona a mecânica de um hábito, né? Aquele livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que mostra como é que é isso. O ciclo do hábito, né? Todo hábito ele tem um gatilho, hábito, recompensa. Gatilho, hábito, recompensa. Gatilho, hábito, recompensa. Quando você quer mudar um hábito, você tem que quebrar esse ciclo. Então, um cara... Por exemplo, quem é fumante, por exemplo, né? Então, o cara fica ansioso, nervoso, fuma um cigarro, relaxa. Tem que trocar alguma coisa nesse ciclo, para quebrar isso, tem que substituir. Aí um substitui o cigarro por um doce, é perigoso, engorda pra caramba, a parte de fumar, muito comum, né? A parte de fumar substitui o outro. Tudo bom? Boa tarde, senhor. Então, quais são os gatilhos mentais, tá? Quais são os gatilhos mentais mais importantes? 3 deles são consagrados para vendas, tá? O primeiro deles... escassez. É mais forte, é muito forte, né, esse gatilho. Basta você falar, últimas vagas, e já dispara. É involuntário. São gatilhos, é involuntário. Tá? Autoridade. Esse vale muito também para negociação. É muito importante para a venda, mas também vale para a negociação. Está ligado com a reputação, né? A autoridade. Mas estou há 30 anos no mercado. Sou certificado pela ISO 9000. Já atendi tais meus clientes, Ambev. Autoridade. Já influencia teu poder de decidir, a tua decisão, né? O terceiro de vendas é a prova social. Prova social. Como eu falei na aula passada, você chega numa rua, na Padre Chagas, onde for, tem 2 restaurantes, um lotado e um vazio. Qual que você quer entrar? No lotado, né? Todo mundo vai nesse lugar, deve ser bom.
Já influencia completamente o teu poder de decisão. Então, prova social, todo mundo quer, isso gera o quê? Os chamados efeito manada. Você irracionalmente segue o grupo. E aí a gente entra, como eu falei, o que tem de mais avançado em negociação hoje em dia é neurociência, né? São as ciências do comportamento. Então, porque, e aqui vamos levar aqui, fazer um gancho assim com outro tema que não tem nada a ver, mas questão de segurança pública, grupos, gangues, essas coisas. Lembra do rolezinho no shopping? Como é que aquilo funciona? Aquilo é assim, ó, tem um líder, tem um sujeito que vai, e daí vai outro, e vai outro, e vai outro. Né? Efeito manada. Prova social. Então esses aqui, ó, são muito importantes, muito utilizados em vendas, consagrados. Para negociação, a gente tem outros 3. O mais importante deles é compromisso e coerência. São os efeitos da coerência no comportamento humano. Ele é poderosíssimo. Esse eu vou tratar na próxima aula, junto com programação neurolinguística. Que coerência, tu pega uma aula inteira, às vezes. Eu quero fazer algumas dinâmicas específicas de compromisso e coerência. Mas a coerência é estudada há mais de 100 anos. Nós podemos pegar assim, ó, desde doutrinas ideológicas, Reich, nazismo, como que eles convencem. As pessoas perguntam, né, como é que os alemães caíram naquela conversa? Como é que a população se convenceu daquilo? Achou legítimo o genocídio? Coerência. Compromisso e coerência. Tá? Compromisso e coerência a gente vai ver na próxima aula, juntamente com programação neurolinguística para negociação. E hoje a gente vai começar nossa aula com reciprocidade, que é a regra de ouro. Reciprocidade, regra de ouro em negociação. E também vamos falar um pouquinho antes de fazer o nosso primeiro roleplay, que nós vamos falar de afinidade. Princípio da afinidade. Então esses são os gatilhos mentais, os vieses cognitivos que influenciam o nosso poder de decisão, que nos fazem tomar decisões cegamente, sem refletir, de forma irrefletida. Vai, é um gatilho. Tá? Recapitulando então, e agora é só fazer uma recapitulação do que a gente viu da metodologia da aula 1, tá? Não posso, requisitos para que eu entre numa negociação. Vocês já sabem agora, né? Primeira coisa, eu só posso entrar numa negociação tendo previamente determinado qual é a minha alternativa. Tá? O ideal é que você pense, em primeiro lugar, nisso. No seu BATNA, MAPAN, MASA, tudo isso aqui é a mesma coisa. Mas, em resumo, se não der acordo, o que eu vou fazer? Qual é a minha alternativa? Bom, tenho a minha alternativa fixada. O que eu preciso definir? O meu valor de reserva. Lembrem? Ou condição básica. O que é isso? O limite da minha concessão. Até onde eu vou ir? Esse é o meu limite. Fora isso, aí eu vou para a minha alternativa. Não faço o acordo. Então, o valor de reserva é o segundo requisito, né, o segundo elemento que eu preciso definir. Valor de reserva ou condição básica. O limite da minha concessão. Então, se eu estou vendendo um bem, qual é o valor mínimo que eu vou aceitar? Se eu estou comprando, qual é o máximo que eu vou pagar? Qual é o meu teto? Tá? Mas não basta ter valor de reserva. Se você só tiver valor de reserva, possivelmente você vai fechar o negócio pelo valor de reserva. Você também vai acabar sendo influenciado pelo gatilho da coerência. Escolhi meu valor de reserva e fico preso nele. Um bom negociador tem que ter uma meta. Então você só pode entrar numa negociação com uma meta. E essa meta você pode desdobrar em duas. Você pode ter uma que é o alvo. O alvo. E aqui a gente faz a analogia com o tiro mesmo, né? Para que você tem o alvo? Para você mirar. Você vai mirar bem no meio dele, né? Mas provavelmente você não vai acertar. Mas você tem o teu alvo. Onde é que você vai acertar? Você vai acertar no seu preço provável. Então você vai ter uma meta alvo, bem ousada, e uma meta provável. Essa é mais factível. Perfeito? Tenho minha alternativa, tenho meu valor de reserva, tenho uma meta para negociar. E agora, o elemento
Reciprocidade, regra de ouro. Eu tenho que, para uma negociação, sempre alguma coisa para oferecer. Porque lembra que eu comentei com vocês na aula 1, nós negociamos com duas condutas, argumentando e concedendo. Eu negocio com argumentos e com concessões. A boa negociação é o equilíbrio dessas duas condutas. Se eu negociar só com argumentos, corro o risco de descambar para uma discussão. Os meus argumentos contra os teus argumentos. E a gente não vai chegar a lugar nenhum com isso. Vai ficar um cabo de guerra de argumentos. Por outro lado, se eu só conceder, só fizer concessões, posso acabar me submetendo. Então, aqui então, como requisito, a questão da reciprocidade. O primeiro gatilho da aula de hoje. E eu vou passar um vídeo agora, que é bem exemplificativo. Vou dar um outro exemplo sobre reciprocidade nas relações de networking, tá? Mas esse vídeo diz muito sobre reciprocidade, sobre a regra social, uma regra de cunho ético, né? Ofereça sempre alguma coisa para o outro. Isso cria um círculo virtuoso dentro da organização. Wait, you bought me a present? Uh-huh. Well, why would you do such a thing? I don't know, because it's Christmas? No, Penny. I know you think you're being generous, but the foundation of gift giving is reciprocity. You haven't given me a gift. You've given me an obligation. It's okay, you don't have to give me anything in return. Of course I do. The essence of the custom is that I might have to go out and purchase for you a gift of commensurate value and representing the same perceived level of friendship as that represented by the gift you've given me. Perfeito, né? Vou baixar o volume para tirar o ruído. Perfeito, né? Você não está me dando um favor, você está me dando uma obrigação. Mas isso que ele falou no final, a essência da reciprocidade é que eu vou ter que te dar um presente do mesmo valor, equivalente. Isso não funciona. Nós não conseguimos mensurar o tamanho da concessão. É o que a gente chama em reciprocidade de favor de ouro, devolução de prata. A gente já vai ver isso, tá? Então, reciprocidade é uma norma social. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que funciona a reciprocidade nas relações pessoais, no networking, que é a coisa mais importante. Inclusive, até já fazendo aqui uma sugestão de vídeo, se alguém quiser ver. Reputation is the new currency, tá? Um TED Talk. Reputação é a nova moeda nesse novo mundo. A reputação é a coisa mais importante, né? Todos os negócios hoje, observem, são baseados em reputação. O negócio do Uber, ele derrubou os táxis baseado em reputação. Airbnb derrubou os hotéis baseado em reputação. Todas as redes sociais é reputação. E numa negociação a reputação é essencial, porque quanto melhor a tua reputação, mais peso tem a tua palavra. Mais poder você tem dentro da negociação. Lembre da equação da negociação. Toda negociação gira em torno dessas três variáveis: tempo, poder e informação. Isso vai mudando. Dentro de uma negociação isso muda. Lembrem que eu ancorei o caso, aula passada eu ancorei o caso de um marketplace contra o IBAMA, né? Então, naquele caso, que exemplificou a nossa aula, o marketplace comercializava agrotóxicos, o IBAMA autuou, o marketplace disse que não ia retirar os agrotóxicos se não fosse apontada a URL precisa, disse que ele não vende, ele só aloca espaços, ficou aquele cabo de guerra. O IBAMA dizendo, não vou apontar nenhum. Ali nós tivemos o quê? Uma mudança nas variáveis. Por quê? Porque o marketplace obteve uma liminar, né? E daí o tempo começou a correr contra o IBAMA. Depois nós fomos para o tribunal, revertemos a liminar, o tempo passou a correr contra o marketplace. O poder também mudou, quando eles conseguiram eliminar, o poder estava com eles. Quando a gente reverteu a liminar, o poder passou para a gente. E a assimetria de informações era enorme. Muito embora a administração tenha poder de polícia, a gente não sabe o que esse marketplace é capaz de fazer. Quanto custa para ele fazer mudanças tecnológicas para impedir a venda de agrotóxicos ali. Esse marketplace, inclusive, vai investir 3 bilhões de reais em infraestrutura no Brasil agora. Mas reciprocidade nas relações pessoais. Vou dar um exemplo para vocês aqui sobre reputação, sobre reciprocidade. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui no meu LinkedIn. Esse é um colega meu lá na Escola Conquer, ele é professor.
Ele é empreendedor, é professor de vendas. Diz ele, conta a história dele no LinkedIn. Posso te dar uma dica de como fazer networking? Há algum tempo estou conectado e acompanho o Ricardo Shoa Vasconcelos. Me identifico com suas ideias, forma de empreender e de liderar. Um cara simples, com grande habilidade em comunicação, interesse genuíno por pessoas e networking, e grande empatia. Na quinta-feira eu vi um post dele dizendo que viria a São Paulo para uma palestra, e logo depois voltaria ao Rio de Janeiro para dar outra palestra. Como a agenda dele impossibilitaria um café para nos conhecermos e fazer networking, ofereci uma carona para o aeroporto. Cá para nós, como ele mesmo disse, eu não tenho cara de serial killer, então ele aceitou. Mal sabia ele que eu sou um serial networker. Nos 30 minutos de caminho ao aeroporto, pude conhecer a história desse grande cara, contar a minha e desvirtualizarmos um pouco. Foi bem legal e produtivo. Não conto isso aqui para me gabar, afinal não fiz nada demais. Não me custou nada e ainda fiz um amigo. Relato aqui apenas para te dizer que networking se trata de se colocar à disposição, de ter interesse genuíno em se relacionar, de fazer sem esperar nada em troca, de ter proatividade, humildade e atitude. Networking depende muito mais de você do que dos outros. Percebem? E aqui ele fala de uma coisa legal, que a gente até comenta no manual de negociação da AGU, das pequenas concessões para azeitar a negociação. São os easy trade-offs, né? Pequenos favores, coisas que para você não são muito caras de dar, mas para o outro valem muito. Os orientais se guiam muito nas suas negociações por isso. Eles gostam de trocar presentes. Isso é muito comum na cultura oriental, muito forte. Troca de presentes para azeitar a negociação. E daí no nosso manual de negociação tem um exemplo muito legal, que é o selo verde, né? Você está negociando com uma empresa que é poluidora e você pode fazer um acordo, e no bojo desse acordo, uma das cláusulas pode ser a concessão pela administração pública de um selo verde para a empresa. Que vai o quê? Melhorar a reputação da empresa. E esse selo verde custa quanto para a administração pública? Não custa nada. Para a administração dar o selo verde, não custa nada. Então é uma troca fácil. E é disso que fala a reciprocidade. Vamos ver se os slides agora vão. Então o que diz o princípio da reciprocidade? Em resumo, tá? Devemos retribuir no mesmo patamar ou maior o que uma outra pessoa nos deu ou proporcionou. Então sempre temos que ir para uma negociação pensando lá, requisito. Penso o que eu vou oferecer. Nas minhas relações de trabalho, o que eu faço? Eu sempre, quando eu vou pedir alguma coisa para um colega, porque eu sou um cara que eu dou trabalho para os outros, né? Eu sou gerente de atuação prioritária, eu preciso de proatividade, eu dou trabalho. Quando eu telefono, a pessoa... né? Então, sempre quando eu ligo para pedir alguma coisa, eu já penso antes, o que eu vou oferecer. Né? Vai me substituir uma redução da carga, vai fazer esse despacho, então eu faço um processo para ti. Alguma coisa assim. Tá? Para azeitar a negociação. Vamos adiante. Agora reflitam aí com vocês. Quem são as pessoas que mais te ajudam normalmente? Reflitam com vocês. Quer fechar o olho para pensar? Pense. Quem são as pessoas que mais te ajudam normalmente? Perfeito? Como você se sente em relação a elas? Quão disponível você normalmente é para ajudar outras pessoas? Essas mesmas pessoas? Sim. A maioria das pessoas vai dizer meu pai, minha mãe, meu irmão. Né? Como você se sente em relação a essas pessoas? Como você se sente? Grata. Você se sente grata? Reconheço, procuro reconhecer sempre, fazer com que eles sintam, né, que eu estou reconhecendo gratidão e retribuir. Retribuir, perfeito. Reciprocidade. Sente em dívida. A maioria das vezes, né? A gente sente em dívida. Tem que fazer, né? É a chamada proposta irrecusável. Alguém faz muitas coisas para nós, nos pede, a gente fica... É um gatilho. A gente se sente desconfortável. Dá uma dissonância cognitiva dizer não, né? Quão disponível você normalmente é para ajudar outras pessoas? Fica a reflexão, tá? Porque isso aqui é um fator crítico no serviço público. Nós estamos aqui numa organização pública. Isso me incomoda muito. Acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir bastante ainda. Isso tem que ter um clima de camaradagem, né?
aquela organização Great Place to Work, né, que faz os melhores lugares para trabalhar, eles fazem um grande índice, né? O índice chama Trust Index, né? Índice de confiança, o quanto você confia na organização e o quanto a organização é capaz de criar um clima de camaradagem. Isso aqui é um círculo virtuoso. Se você é solícito e faz as coisas pelos outros, as pessoas vão fazer por ti quando você pedir. E tem a ver com coerência também. Quando você dá feedbacks positivos, porque as nossas negociações do dia a dia, gestão de pessoas, elas são complexas. Porque elas vão se prolongar no tempo, envolvem múltiplos fatores. Quando você dá feedbacks positivos, elogia as pessoas genuinamente, não de forma manipuladora, quando você depois pedir uma coisa, ou pedir para ela fazer aquilo pelo qual você elogiou ela, por coerência, pela força da coerência, a tendência é ela dizer sim. Então, se eu recebo uma planilha de Excel de alguém, de um colega, cara, essa tua planilha de Excel está muito boa. E no serviço público eu já fiz elogios para colegas, assim, pessoas, e elas choraram na minha frente, porque eu acho que nunca tinham sido elogiadas. Né? E falta essa coisa do reconhecimento, muitas vezes. Daí você, essa planilha de Excel está muito boa. Uns 3 dias depois, você diz assim, cara, preciso fazer uma planilha de Excel. Qual é a chance que vocês acham dele dizer sim? Eu digo para vocês, eu tenho por experiência própria, é 99,9% dele dizer sim. Mas tem que ser uma via de mão dupla, tá? 3 características da reciprocidade. Força esmagadora, tá? Elimina a regra da afinidade até. Mesmo que você não tenha uma afinidade, se a pessoa fez uma coisa para você, é praticamente impossível você dizer não para ela. Tá? Quem oferece o favor escolhe a dívida. Quando você dá alguma coisa, existe a obrigação de receber, senão a pessoa é considerada grosseira, mal educada, né? E tem a obrigação de retribuir. Dá uma dissonância cognitiva na gente. Alguém faz muitas coisas pra gente, você dizer não para aquela pessoa, você pode até dizer, mas é com desconforto. Você faz com desconforto. Tá? Favor de prata e dívida de ouro. Isso que o nosso cérebro não consegue mensurar direito. A desproporção do favor inicial, pequeno, e da retribuição de favor, maior. E ela acontece por 2 motivos. Essa sensação de dívida e porque ninguém quer ser chamado de ingrato. Então, isso é uma coisa perigosa. A reciprocidade é muito usada contra nós também. A pessoa te faz um favorzinho pequeno e depois te pede uma coisa grande. E daí você, meio bobão, aceita. Tá? Você está já pelo gatilho, é um gatilho, estamos falando de gatilho, não estou falando de decisões racionais. Estamos falando do cérebro funcionando no automático. Isso é programação neurolinguística, neurociência que a gente está falando agora, tá? Eu digo sim. Depois às vezes até se arrepende, pá, devia ter ponderado melhor, aceitei. Você se lembra de alguma vez que se sentiu obrigado a retribuir algo que fizeram por você, mesmo que você não quisesse ou gostasse da pessoa? Lembra? Quem lembra? Esse exemplo eu acho muito legal, né? Convites, presentes, pequenos favores. Mas convites é muito louco como o nosso cérebro funciona. De repente você é surpreendido por um convite de casamento de uma pessoa que você até não tinha contato há algum tempo, um amigo que você não tinha contato. Às vezes a pessoa gosta de você, gostou de você, mas você não tinha o mesmo sentimento por ela, ela te convida para o casamento ou para a festa de 15 anos. E você aceita e vai. Aí você vai casar. Quando você sentar para fazer a lista, adivinha quem que o cérebro de vocês vai apontar como primeiro convidado, número 1, aquela pessoa que te convidou. Se a gente não controla o nosso cérebro, ele controla a gente. Vai vir na cabeça, a primeira pessoa vai ser aquela que te convidou, mesmo que seja uma pessoa distante. É muito louco, né? Por isso que se fala em vários arquétipos, em vários personagens, né? Então a gente vestia a casaca do negociador. Reciprocidade é uma norma social, nos sentimos obrigados a retribuir um favor ou concessão inicial e não processamos tão racionalmente o tamanho das concessões. A nossa tendência é sempre retribuir mais do que a gente recebeu. A gente não consegue mensurar isso, exatamente por se tratar de um gatilho mental. Como utilizar? Dê o primeiro passo, faça a primeira concessão, mesmo que pequena. Grosseiramente em vendas, né, aquela coisa, você vai em 2 concessionárias, se uma te oferecer um tanque grátis, pô, tá comprando um carro às vezes de 50 mil reais, te oferece um tanque, você fecha negócio que te ofereceu um tanque. É um easy trade-off, né? Ou IPVA grátis, tá comprando um carro de 70 mil reais de IPVA grátis, eu vou fechar com aquele ali. Então isso é muito utilizado em vendas, mas numa negociação é importante você sempre oferecer alguma coisa. Agora, como se defender? Pondera bem antes de aceitar um favor, uma concessão ou uma ajuda grátis. Não existe almoço grátis, né? Então, se alguém te pedir alguma coisa,
enfim, você, antes de aceitar, pondera bem, para não cair nessa regra. Mas o legal é que ela seja usada para azeitar a negociação. É por isso que no trato dos interesses, eu já vou jogar de novo 7 elementos aqui, antes da gente fazer o nosso primeiro roleplay, mas a gente sempre deve começar assim, o rapport, a conexão com o outro, a negociação, falando primeiro de interesses comuns. O que nós temos de interesse em comum? Não coloca o conflito em primeiro lugar, começa azeitando. Fala dos interesses comuns, oferece alguma coisa que atenda a interesses comuns, um easy trade-off, e depois entra naqueles que são conflitantes. Afinal de contas, a negociação, o que é uma negociação? Eu quero uma coisa que você tem, você quer uma coisa que eu tenho. Então, o ganha-ganha às vezes não sai. Faça concessões parciais, sempre obtendo algo em torno, contraste e reciprocidade. Falar em reciprocidade, semana passada liberaram de visto os cidadãos japoneses, canadenses, americanos e australianos para entrar no Brasil, né? E no direito internacional nós temos esse princípio, né? O princípio da reciprocidade. Então, diversos internacionalistas, juristas começaram a contestar, mas não teve reciprocidade. Então, vejo que reciprocidade é um princípio que é aplicável entre nações, entre negociações internacionais. Toda negociação envolve reciprocidade. Por isso que eu coloco ela como um requisito. Vai para uma negociação sempre com alguma coisa para oferecer em troca. E uma frase de ouro... e quando você fortalece a sua alternativa, quando a tua mapã é forte, quando você tem uma boa alternativa, você se sente mais seguro para oferecer para o outro. Tá? Te dá mais segurança. Quanto mais forte a tua alternativa, se não tiver acordo, mais seguro você está na negociação, mais poder você tem, você é mais persuasivo. E essa é a frasezinha de ouro, o pulo do gato que eu deixo para vocês, né? Quando você fizer alguma coisa, fez um favor para o outro, termina dizendo de forma sutil, eu sei que você faria o mesmo por mim. Tá? Essa frasezinha é a frasezinha de ouro. Eu sei que você faria o mesmo por mim. Porque ela é uma maneira que não é grosseira de você deixar claro que reciprocidade é importante sim. Você espera que a pessoa faça alguma coisa por você. Vamos dar mais uma olhadinha nos 7 elementos. Só para olhar assim, a gente se preparar pro roleplay. Lá em cima. Lembra da nossa primeira dinâmica, né? Cadê? Tá aí os 7 elementos então, né, gente? Aqui, o núcleo central, que diz respeito ao objeto da negociação, interesses, opções de ganhos mútuos, que é a parte mais difícil da negociação, e eu entreguei para vocês, e peço quem não recebeu agora a equipe me ajudar a distribuir, quem não recebeu a tabela circular do como chegar ao sim, né? Para negociações complexas, né? Como criar opções para negociações complexas, tá? Depois, vocês vão olhar lá daqui a instante, só pega agora, tá? A tabela circular do como chegar ao sim. E essas opções, elas têm que ser legítimas, perfeito? Vou negociar aprimorando minha comunicação, sempre com aquela ideia de preservar o relacionamento e mais, melhorar o relacionamento, né? O ideal é que você saia da negociação com o relacionamento melhor quando entrou. Isso é uma negociação boa. Até porque o mundo dá volta, né, também. Tem aquela coisa, você faz uma negociação com a pessoa, sai com a relação arranhada, e quando vê, você pode ter que voltar a negociar com ela. Você achava que não ia negociar com ela mais, mas pode voltar a ter que negociar com ela. E daí você já vai ter um ponto de partida melhor se o relacionamento foi preservado. Se não der um acordo, vai para a tua alternativa. E se sim, fecha o compromisso. Promova uma comunicação eficiente e clara, seja construtivo com a relação, procure interesses por baixo das posições, invente muitas opções para maximizar lucros, use critérios de legitimidade, são os padrões e normas dominantes, considere a sua alternativa e ou prove a deles, comprometa-se apenas depois de criar opções. Bom, antes de entrar na nossa primeira dinâmica, eu quero falar só um pouquinho, porque a gente vai fazer um exercício de comunicação, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre o outro gatilho, que é o gatilho da afinidade. E nós estamos falando aqui o quê? De persuasão. Persuasão. Influência sem autoridade. Influência com autoridade é barbada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Mas num mundo de cada vez mais horizontalidade de poder, no serviço público, que a gente não pode usar o TTT, né? Treina, treina e troca. A gente tem que continuar, tem que ajudar uns aos outros, tem que melhorar. Às vezes o colega não está trabalhando bem, mas vamos lá, vamos junto, né? A gente tem que exercer influência sem autoridade. Então esse é o foco da neuropersuasão, ser persuasivo. O bom negociador, ele não manda, ele é sutil. Ele planta na tua cabeça uma ideia, faz você se convencer, você comprar a ideia, tá? Então e como que ele faz isso? Com reciprocidade, com compromisso e coerência, com afinidade que a gente vê agora. O que diz o princípio da afinidade? E é gatilho mental. Somos mais propensos a sermos influenciados por pessoas que nós admiramos ou que nos atraem. Pessoas que são parecidas conosco. A gente se enxerga no outro. A gente tem a tendência a colaborar com aquela pessoa que é parecida com a gente, que a gente admira, que a gente atrai. Pessoas que são agradáveis. Pessoa bom de papo, com conversa boa, aberta, pessoa inteligente. Pessoas que nos elogiam. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta de ver o seu trabalho reconhecido. Pessoa que nos elogia já começou a gerar rapport, já começa a gerar conexão. A negociação é muito mais fácil. Pessoas que cooperam conosco. Qual é o nosso marco teórico dos gatilhos mentais? Armas da Persuasão, do PhD, professor Robert Cialdini. Tá? Armas da Persuasão, essa é a obra clássica de neuropersuasão. Bom, primeira coisa numa negociação, a importância da aparência. É futilidade? Não é futilidade. Não é porque é irracional, é gatilho mental. Tá? Temos que estar bem apresentados, bem vestidos, bem arrumados, e isso nos torna mais persuasivos. A pessoa chega desarrumada, chega desalinhada, chega meio estranho, e você o teu cérebro já é automático. Não é, tô falando, não é a razão que está falando aqui, é automático. O teu cérebro já, não quero fazer negócio com essa pessoa. Não é futilidade. Qual é a grande dica? Consistência, se vista de acordo com aquilo que você faz. Veste a tua roupa de acordo com o que você vai negociar. Se eu vou negociar no ambiente, Ministério Público, grandes advogados, tudo, eu tenho que estar bem vestido. Tem que estar de terno, gravata. Eu já presenciei audiências que um colega chega sem a gravata. Esquisito, fica muito esquisito. Senta aí do lado. Não é futilidade, é verdade. Fica esquisito. Capaz de juiz nem te olhar. Agora, eu vou negociar com as pessoas que estão sendo desalojadas debaixo da ponte do Guaíba para a obra. Tira a gravata. Bota a camiseta. Vai lá conversar, negociar com eles, tentar convencer eles a aderirem à compra assistida. Adequa tua vestimenta ao tipo de negociação que tu está fazendo. Tem um aluno meu na Conquer lá, vende ração para cachorro. Bermudão, boné para trás, regata, tatuagem para fora. Beleza, é o dress code. Agência de publicidade, todo mundo mais meio jurídico. Terno e gravata, né? Uma vez eu inventei de fazer uma casual Friday aqui e vim sem gravata. E pior ainda, eu vim de jeans e camisa. Bem como você, assim, como você está vestido, Rafael. Tá, beleza. De Lopino, chegam 2 advogados de São Paulo. Processo complexo, valor bilionário da SUSEP, seguros privados, assim. Os caras de Rolex, terno, Armani, aquele cabelo, aquele negócio. E eu, pá. Sabe? E daí fui pra mesa de reunião com os caras, eu não sabia onde enfiar, parecia que eu era um picolé no sol, assim, eu tava me desmanchando, assim, sabe? Perdi completamente meu poder de persuasão. E foi engraçado que determinou um deles foi nosso colega, era procurador federal. Ele saiu e foi pra iniciativa privada. E quando a gente saiu, ele falou assim, e a gravata, doutor? Aquela gravatinha no gabinete ali, guardada para essas horas, ainda me tirou onda comigo, cara. Tá? Primeira coisa, porque a gente vai falar agora, rapidamente, da construção da personalidade agradável. Construir uma personalidade agradável e a aparência é importante, sim. Como andam seus posts e perfis nas redes sociais? Não existe mais vida pública ou vida privada. Tá? Então, um bom negociador, isso tem a ver muito também com reputação,
pensa muito bem antes o que vai publicar nas suas redes sociais. Isso é muito importante para advogados, para qualquer profissional hoje em dia, tá? Reflitam sobre isso que vocês estão postando. Não sejam panfletários. Não sejam ativistas de nada. Política, veganismo, pet, qualquer coisa. Isso pega mal. Pega mal para quem faz negócio. Quem é que geralmente é ativista em rede social? Aposentado, servidor público com estabilidade e empresário bilionário. Esse sim, esse pode trollar à vontade, pode fazer o que quiser, pode ser politicamente incorreto. Quem depende dos outros, quem faz negócio, quem se relaciona, se começar a ser over, colocar muita coisa, pega muito mal e não tem mais vida pública e privada, está tudo misturado. Tá? Afinidade em 4 passos. A regra de ouro, fazer o outro se sentir importante. Então, 4 passos de afinidade, tá? O primeiro dele qual é? Aqui, ó. Qual é o primeiro? Sorriam. Sorriso. Peguem o hábito, tá? Mostre os dentes. O sorriso é um sinal de boas intenções e cooperação. Os americanos têm uma frase perfeita para isso. Eles são os grandes mestres da negociação, né? Fake it until you make it. Finja até que parece normal. Pega o hábito. Pega o hábito. Você vai para uma venda. O vendedor que sorri, o vendedor que não sorri, o sisudo. Não tem. O vendedor que sorri vai ganhar a venda. Vai fazer a venda. E distensiona. Eu, por exemplo, no trânsito, tá? Eu sou um pacato cidadão no trânsito. Uma outra hora eu conto por quê. Como que eu virei um pacato cidadão no trânsito? Porque lá no passado eu era um cavalo, como a maioria é, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Né? O finado Moacir Scler escreveu uma coluna, inclusive, sobre isso, né? Ele disse que ele estava no trânsito, daí se desentendeu com uma senhora e tapou-la de osso, e daí ele entrou no Zafra e a senhora estacionou do lado dele, na vaga do lado. E ela desceu e começou aqui, ó, francamente, senhor Scler. E ó, disse que ele não sabia onde se enfiar. No dia ele acordou, reconheceu a culpa e escreveu uma coluna, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mas eu uso muito no trânsito o sorriso, porque eu sou um pacato cidadão bem devagarinho, então eu estou muito abusinado, sou vilipendiado diariamente. E daí os caras, tá, e olha pra mim, e eu... Sempre com o sorriso, distensiona, tá? Então, sorria. Ninguém sabe dos seus problemas e muitos não precisam saber. O ato de sorrir hipnotiza. Então, eu recebo muito colega tenso, que aqui na BRF sabe como é que é, né? 1.600.000 processos novos por ano, né? O volume é avassalador, todo mundo é cheio de processos, muito tenso, né? E os colegas, às vezes, chegam na minha sala ali, premidos por prazos e tensos, e eu recebo eles sempre com um sorrisão. Pra já desarmar. Já desarma na hora, já desarma. Sorriso, tá? Esse é o primeiro hack de afinidade. Lembre-se do nome das pessoas. Isso é uma habilidade. Habilidade de lembrar nomes. Comentei com vocês na aula 1 e repito agora. Como lembrar dos nomes? O que acontece? A gente é tão autocentrado, a gente está tão tenso pensando no que nós vamos dizer, que a pessoa fala o nome e a gente esquece um segundo depois. Não é isso que acontece normalmente? Nos apresentamos. E outra coisa que acontece que é engraçadíssima, que eu falei com vocês, que é muito curioso, a pessoa é tímida, aí você se apresenta, você diz o seu nome e ela não diz o dela. Você tem que insistir, né? Isso acontece comigo seguido. Rafael, muito prazer. Prazer. Tá, mas qual é o teu nome mesmo? Eu pergunto de novo, não é pessoa dizer. Isso é uma habilidade e vale muito. Como eu disse na aula passada, você lidera uma reunião só chamando as pessoas pelos nomes. Você lidera a reunião, toma conta. Só por chamar as pessoas pelos nomes. O que faz? Escuta com atenção, tá? No momento em que a pessoa disser, você repete. João. Prazer, João. Não sei o que, João. Repete no diálogo o nome da pessoa. Tá? Repete durante a conversa. Então, João, o que eu estava dizendo? Fala, aí você vai decorar. Associe alguém que você conhece com o mesmo nome. Ah, ele tem o mesmo nome do meu tio, tem o mesmo nome do meu irmão, tem o mesmo nome da minha mãe. Faz essa associação. O cérebro trabalha muito bem com associações. Decoramos muitas coisas com associação. O cérebro funciona muito bem assim, tá? Ah, cara, é o nome da minha prima. Associa a imagem a uma característica da pessoa, né? Isso aqui aconteceu muito com o bullying, né? Eu tenho um problema de pele, eu tenho muita acne. Quando eu era adolescente, tinha horrores, assim. Então, o meu apelido era Choquito na escola. Não precisa dizer, né? Fala assim, associa o nome da pessoa com outra coisa, você lembra. Agora, o mais interessante que a gente sempre erra. Nunca digam que não são bons com nomes. Nunca. Isso vocês eliminem. É o que a gente costuma fazer, né? Ah, eu não sou bom com o nome. Não diz isso. Não diz nada. Fica quieto. Não diz que tu não é bom com o nome. Tá? Não diz isso porque a pessoa vai se sentir mal. Vai dar dissonância, ela vai... Ah, não sou importante para ele. Quando você não esquece o nome da pessoa,
Qual é a mensagem que você passa para a pessoa? Não é importante para mim. Não tem importância. Tá? Esqueceu? Pergunta para quem sabe antes. Vai entrar numa reunião, dá aquela checada na agenda do celular. Isso é batata. Vai numa reunião, vê quem vai participar, olha bem os nomes e decora bem os nomes antes de entrar na reunião. Entrou na reunião, chama todo mundo pelo nome, você vai comandar a reunião. Se você for a pessoa que chama os outros pelo nome, então a importância vai crescer. É o cérebro, é neuropersuasão, é a programação neurolinguística e conta muito, é o que tem de mais avançado em negociação. É a construção da personalidade do negociador. Nosso próximo exercício aqui, na arena, vai ser um exercício de comunicação. Não use vocativo. O que é vocativo? Cara, querida, amor. Não. Quando você usa o vocativo, automaticamente você está confessando que não lembra do nome da pessoa. Então, tchau, cara. Tchau, querida. Não. O que você faz? Tchau. Pronto. Fica na dúvida. Diz apenas tchau. Afinidade. Quem lembra o nome de todos aqui? Vocês se apresentaram. Você se apresentou para uma pessoa, não se apresentou? Na primeira aula. Sim. Qual era o nome dela? Não lembro. Você se apresentou para uma pessoa que formalmente, lembra que eu fiz uma... Como era o nome dela? Como era o nome da pessoa que você se apresentou? Mas vocês já trabalham juntos, né? Não. Não? Parabéns. Quem lembra, então? Levanta a mão quem lembra do nome da pessoa para a qual foi apresentada formalmente aqui na frente. Fiz toda aquela solenidade e disse, ó, isso se conecta com outra parte do curso. Eu lembro. Roberto. Quem lembra, levanta a mão. Eu acho que ela é a Carla, né? Bacana, bacana. Terceiro hack de afinidade, que tem a ver com o nosso exercício, com o roleplay, tá? Que a gente vai fazer daqui um pouquinho. Deixa a pessoa falar. As pessoas amam falar de si mesmas e de serem ouvidas. Então, o bom negociador, ele escuta muito. E lembre que, quando o outro fala, ele revela os seus interesses. Quando o vendedor puxa papo com você, ele quer saber quais são os seus reais interesses. O que você está realmente buscando? Quais são os seus valores, suas características, para ele ajustar a proposta. Então, o bom negociador, ele ouve mais do que fala. Lembra qual é a dica para descobrir quais são os interesses? É identificar quais são as pessoas impactadas na negociação. Ouvir muito e falar pouco. Escutatória. Mas não qualquer escuta. Escuta generativa. Ouvir olho no olho prestando atenção. E dê o prospecto, os interesses. Tá? As pessoas adoram falar de si mesmas. Então, espicha a conversa. As pessoas ficam tão interessadas no que vão dizer em seguida que não abrem os ouvidos. Então, isso é um problema, né? A gente fica autocentrado. Falar sobre o quê? Interesses explícitos. Como é que vendedor faz rapport? Ele vê a roupa que você está usando, ele vê se você tem uma tatuagem, ele vê o uniforme do teu filho. Interesses explícitos. Né? Você chega para fazer um despacho num gabinete de um desembargador, se ele não é tão sisudo, você olha ali uma foto dele em Paris. Doutor, você foi a Paris, eu estive lá e tal. E aí você começa uma conversa. Nós estamos falando aqui no desenvolvimento de uma personalidade agradável. Tem que ter personalidade agradável? Tem que ter. Eu brinco, o último refúgio dos babacas é o serviço público. Se não passasse no concurso, morrer é fome. Porque um bom profissional hoje tem que ser uma pessoa legal. E ser legal não é ser bajulador, não é puxar saco de ninguém. Ser legal é ser legal, cara. É sorrir, é não ficar mostrando seus problemas para os outros, é não ser panfletário, é não querer ser professoral, querer dar aula de vida para os outros, querer criticar as escolhas dos outros. Isso é ser legal. Né? Equilibrado. Tem que ser legal. Quem está no mercado privado é obrigatório, está fora. Quem não é legal, está fora. Se você não é legal, você tem que ser um gênio, tipo Steve Jobs. Aí você pode se dar o luxo de ser chato. Se for um gênio, você pode ser uma pessoa difícil. Adoro isso. Eu sou uma pessoa difícil. É pro inferno. Não, chato. Não, eu sou uma pessoa difícil. Olha, tem que ver que tem pessoa difícil. Tem que ser legal, obrigatório. Interesses em comum de próximos. Você se formou na faculdade e tal. Por aí, tá? A coisa vai por aí. Tentar espichar a conversa. E uma coisa que é muito legal é o seguinte, é que todo mundo, e aqui eu aprendo muito isso, porque eu adoro conversar. Todas as pessoas são melhores que nós em alguma coisa. Todo mundo.
Todo mundo tem uma habilidade que pode nos ensinar, então a gente cresce com isso, né? A gente aprende com o outro. Você aprende algo e a outra pessoa se sente importante. Então você está assim, ó, desde uma conversa no Uber, o cara te fala, eu asso o costelão 12 horas, mas como é que é isso? Como é que você faz e tal? Quanto tempo? Qual é a churrasqueira? Qual é o... E aquilo vira uma conversa e você conhece da vida do outro, você descobre os interesses, você aprende uma coisa nova. Contei para vocês no case de planejamento estratégico, na aula passada, eu aprendi. O sujeito foi montar um senhor foi montar um ventilador de teto na minha casa. E daí nós conversamos, puxar conversa, né? O senhor ali montando um ventilador de teto, comecei a bater um papo com ele. E daí ele me contou a ascensão e o ocaso da Martal Ventiladores. E eu adorava a Martal, porque a Martal, depois ela foi comprada e ressuscitou, mas ela morreu, ela quebrou, e agora ela foi comprada por uma gigante. E foi comprada por quê? De tanta força que a marca tinha, era sinônimo de qualidade. Mas ele me conta, mas nós trabalhava ali em Diamão, tinha um galpão com 2.000 pessoas montando ventilador. Mas sabe o que aconteceu, doutor? Começou a entrar os produtos chineses, e daí eles tiveram que descobrir como é que nós vamos fazer para concorrer com a China. Vamos para a China. Os donos da Martal foram para a China. Foram lá, o segredo dos chineses é a bobina. Eles conseguem agregar valor e cortar custo na bobina. Então vamos trazer a bobina para cá, vamos fazer a mesma bobina para nós sobreviver. Aí, beleza, estratégia. Estratégia, planejamento, perfeito. Vamos lá, vamos na China, aprendemos, descobrimos que a bobina veio para o Brasil. Só que o cobre que eles usaram aqui para enrolar a bobina era de mais baixa qualidade que o cobre chinês. Diz que era de doer o coração. Tu ligava o ventilador e queimava em 10 minutos. Diz que eles passavam de caminhão assim, recolhendo os ventiladores. Quebrou. Estratégia, muito boa. Execução, falha. Um erro de execução. Um case de planejamento estratégico. Aprendi com um cara que estava montando, e sempre nas minhas aulas de planejamento estratégico eu conto isso aí. Strategy is nothing without execution, né? Estratégia não é nada sem execução correta, sem uma boa execução, né? Todo mundo tem planejamento estratégico, mas falha na hora de executar. Então, finalizando a afinidade, sorria, lembre-se dos nomes das pessoas, crie oportunidades para as pessoas falarem de si mesmas, fale sobre pontos que interessam a outra pessoa e seja disponível. É isso. Metamodelos. Isso aqui é programação neurolinguística, tá? Perguntinhas básicas que vocês vão exercitar agora. Perguntas abertas. O que são metamodelos? Perguntas abertas. Pergunta se a resposta não é sim ou não. É pergunta que espicha a conversa. Por quê? Como é? Como foi? Faz tempo? Você gosta? Tudo isso aumenta a conversa. A pessoa não tem como dizer sim ou não. Ela vai ter que elaborar. Vai ter que fazer uma frase. Perfeito? Então, semana passada, trabalhamos os 7 elementos do modelo de negociação de Harvard e começamos essa aula com 2 gatilhos mentais, reciprocidade e afinidade, que nada mais são do que a construção da personalidade do negociador. Não adianta nada você saber os 7 elementos, interesses, opções, legitimidade, alternativas, compromisso, relacionamento e comunicação, se você não desenvolver, se você não vestir a roupa do negociador, não ter a personalidade do negociador. Só com os elementos você não faz nada. Comunicação é essencial. Você vai se comunicar, então você tem que ter uma personalidade agradável, você tem que ouvir bastante. De nada adianta. O bom negociador, ele é sutil, ele vai ouvir muito. Então, a personalidade do negociador. Em programação neurolinguística, a gente diz assim, você é o Tony Stark. Na hora da negociação, você tem que botar a roupa. Você tem que virar o Homem de Ferro e usar todos os seus equipamentos aqui, ó. Sabe aquele capacete dele que aparece tudo? Né? Aqui você vê a expressão facial, né? Programação neurolinguística, você vê a expressão facial, como é que a pessoa responde. E ajusta a tua estratégia, ajusta a tua comunicação, espelhamento, com base na reação emocional do outro. Isso é rapport, isso é conexão. Muita negociação falha por isso. As básicas do cotidiano, com colegas, porque a energia não está batendo. Um está mais alterado, o outro está mais sereno, não dá conexão. Comunicação é tudo, a gente vai fazer agora um exercício de conexão, tá? De comunicação. É isso. Tá, peraí. Vamos lá. Bom, vocês lembram? Vocês fizeram uma dinâmica. Quem não veio na aula 1? Vai ter um tempinho agora para ler e participar. Todo mundo vai participar, tá? Tá aí a nossa matriz, tá? Vocês preencheram, lembrem. Nós encerramos a aula com uma dinâmica, uma negociação de férias. Perfeito?
Todos vocês têm as instruções aí? Então tá. Vamos preparar a câmera agora. Que agora nós vamos fazer um exercício de comunicação. Vocês serão filmados, tá? Não sei se a gente vai conseguir ver. Não, tomara, né? A gente dá um intervalo depois e, se Deus quiser, vai dar certo. Às vezes os recursos tecnológicos não nos ajudam. Mas nós vamos filmar vocês. Se não der hoje, semana que vem eu volto com o vídeo aqui. Eu quero dar um feedback personalizado para vocês. Então é o seguinte, ó, pessoal. Peguem as instruções do personagem que vocês interpretaram na dinâmica e a matriz, tá? Feito? Vamos trocar de lado agora, assim, ó. Do lado de cá, eu quero o Felizardo, coordenador geral. Já vou te dar um, senhor. E do lado de cá, o analista. Tá bom? Nós vamos fazer agora uma dinâmica de comunicação. Por quê? Porque vocês já têm elementos sobre a negociação. Então eu retiro a assimetria de informações. Perfeito? Nós vamos fazer uma dinâmica de negociação. Nós vamos repetir a dinâmica. Só que agora, vocês vão se revezar nas cadeiras. É chamado roleplay, perfeito? Todos vão interpretar o mesmo papel. Cada um, regras, vamos lá. Cada um vai falar 2 minutos. 2 minutos cada um. Eu vou dar um tempo para vocês lerem de novo as instruções, tá? Não precisa ler agora. Não, para. Agora preste atenção nas regras, para não falhar nas regras. Depois eu vou dar cronometradinho. O tempo para vocês relerem as instruções do personagem. E daí depois, vou dar 1 minuto para vocês lerem as instruções e depois a gente começa a negociação. Tá? Cada um vai negociar por 2 minutos. Eu vou marcar no meu relógio. Quando der 2 minutos, eu vou fazer... Troca. Levanta um, senta o outro. O negociador tem que ficar incomunicável. Vocês não podem falar com a pessoa que está na cadeira. Tá? Aqui vai sentar o Felizardo e aqui o Alberto. Vamos começar a negociação, tá bom? Essa pessoa que está aqui, vocês não podem falar com ela. Mas vocês podem falar entre vocês aqui, lá no canto. Isso vocês podem fazer. Mas quem está aqui é incomunicável. Ó, foco no outro. Rapport, tá? Vocês têm que interpretar o personagem. Você vai iniciar o teu diálogo exatamente de onde ele parou. Ele está falando, porque ontem das férias você senta aqui e começa a conversa. Todos estão interpretando o mesmo personagem. Perfeito? Muito claro? Eu digo isso 10 vezes, o pessoal senta aqui, 8, tudo bom, mas é tudo de novo, não? Não é 8, tudo bom, meu, é a mesma conversa, é a mesma pessoa. Vocês têm... Vejam bem, agora é para mexer com a cabeça de vocês. Estão interpretando um papel. Vocês vão interpretar o Felizardo, vocês vão interpretar o Alberto. Você tem que ter coerência. Você tem que prestar atenção no que ele está falando aqui. Para ter coerência. Você não pode desdizer uma coisa. Todos são o mesmo. Você dispam dos seus personagens principais e interpretem o personagem, tá? Respeita o tempo. Quando eu fizer, troca. Não interessa onde está. E outra coisa, vamos tornar isso automático. Vamos organizando uma fila aqui, para não ter aquela coisa, levanta, demora para levantar. Não, está aqui negociando. Tá, tudo bem, tudo bem. O outro senta e continua. Nós vamos ter 20 minutos e o nosso limite é o seguinte. O meu rolo aqui de fita tem 20 minutos. Tá? Então assim, ó, vai durar 20 minutos. Se vai ter acordo ou não, eu não sei. Se vai ter acordo ou não, eu não sei. Tá? Pode não ter acordo. E por fim, tá? Interprete o seu papel e ó, usem os metamodelos. Por quê? Como? Como foi? Espichem a conversa. Porque tanto melhor será a nossa dinâmica se todos puderem falar. E se todos puderem falar, esse roleplay vai durar mais ou menos uns 20 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá, deu 20. Cada um fala 2 minutos ao mesmo tempo. Vai dar para todo mundo participar. Tá? A ideia é chegar ao sim. Mas se não chegar, não tem problema. Por quê? Porque vou filmar vocês aqui e quero ver como é que vai ser as reações de vocês, como é que vocês vão negociar. E depois, vamos tentar hoje. Se não der hoje, a aula próxima eu vou abrir com isso, com um feedback personalizado. Um feedback para cada um, tá? Bem personalizado, tá bom? Então assim, vocês agora têm 1 minuto para ler as instruções, tá? Novamente, e decidam quem vai começar aqui a dinâmica já, para a gente começar, tá? 1 minuto então. Podem organizar uma fila como queiram. Eu recomendo ficar em pé. Porque eu vou fazer aqui, tem que sentar, tem que trocar, tá? Ó, vou fazer aqui só, ó, vai ser, ó, só um. Tá? Já vão formando uma fila. Fiquem à vontade, não só para não bater cabeça de repente.
Quer as informações? Tá, tudo bem. Pode ficar com as suas informações. Eu ia perguntar se tem algum problema, porque eu sou muito sinestésica. Eu preciso anotar. Isso é muito feio, sem uma negociação? Não, não é. Você está numa mesa, né? Às vezes você está numa reunião, você está anotando ali, está tomando nota. Pode, numa boa. Só que lembra, você vai sair da mesa, né? Vai ter outra pessoa. Não sei se a anotação vai servir para o próximo, mas pode servir para o próximo que está na fila. Tá? Perfeito? Valendo! Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Alberto, recebi o teu e-mail, né? Referente às tuas férias. Queria que me explicasse como tu chegou no período, como escolheu o período, por que esse período. Sim, eu e as minhas irmãs, né, a gente já estava vindo programando uma viagem em família e tudo mais, né, e a gente pensou no final do ano, inclusive a gente já comprou as passagens porque era uma promoção, né, então a gente precisava comprar com antecedência e rápido, né, antes que acabasse essa promoção. Por isso, assim que eu comprei, eu já te enviei um e-mail, né, eu me preocupei em já deixar tudo certinho aqui no trabalho para não ter problemas posteriores, né? E entre os colegas, as férias, enfim. Entendi. Pois então, é que a gente, bem nesse período é fechamento de ano, a gente tem aquela questão das metas, enfim. Não sei se seria o período mais adequado para sair em férias, né? Se isso não comprometeria a questão da equipe, do fechamento de meta. Não teria algum outro período que a gente poderia chegar? Pois é, infelizmente, como eu te falei, eu já comprei as passagens, né? Então, eu me proponho, enquanto eu estiver de férias, eu ficar disponível no celular para qualquer dúvida. Então, eu me proponho a ficar disponível durante as férias, com o celular sempre ligado, para caso alguém da equipe tenha alguma dúvida ou queira verificar alguma informação comigo, eu fico totalmente disponível. As filhas vão viajar para onde? A gente está indo para a Europa, é a primeira vez que a gente vai Que ir. bacana. Onde é que você vai lá na Europa? A gente está fazendo um pacote para conhecer 3 países e vai ser bem legal porque a gente estava programando já bastante tempo essa viagem, né? E vai ser em família, a primeira vez que a gente vai. Só que eu só reitero a questão Que show, e onde é que você vai lá? Eu vou para a Itália, Inglaterra e Alemanha. Ah, magnífico, já conheço alguns países lá. Que legal. Sabe que eu vou viajar com minha família também? Ah, é? Pô, tô programando essa viagem há muito tempo. Minha esposa tá querendo muito viajar, tô precisando de uma férias com meus filhos também, dar uma descansada. Que maravilha, a gente precisa. Qual é o período exato que tu pretende ir? Tu tem marcado essas passagens? Tu tem como operar elas? Como é que... Vocês têm todas as passagens já A gente emitidas? já compramos para o dia 20 de outubro a saída e o retorno dia 4 de novembro. A gente programou 15 dias de férias. Ah, que bacana. E você vai com quem? Eu e minhas 2 irmãs moramos juntos. Alberto, teria possibilidade de alguma alteração? É um pacote que vocês fizeram? É uma passagem promocional que a gente comprou, que é uma passagem promo, sabe? As regras são bem estritas, então, na verdade, ela não admite marcação. Só com uma taxa bem onerosa, assim, que, na verdade, acaba inviabilizando, né? Por isso que o período, assim, ele acaba ficando pouco flexível, né? Mas tem uma flexibilidade, é possível? Eu te pergunto pelo seguinte, Alberto, assim, nós estamos com um volume de trabalho muito grande. Sim. Nós temos que atingir algumas metas até o final do ano. E eu estou sendo muito cobrado pela minha esposa e pelos meus filhos, porque eu tenho trabalhado 10 horas diariamente. Tu percebes que eu tenho trabalhado bastante. E a minha ideia, na verdade, era te preparar para assumir o meu cargo, porque eu tenho que ter em vista uma transferência e eu gostaria de preparar um sucessor e pensei no teu nome. Mas a minha esposa agendou um período de férias semelhante ao seu na empresa dela. Eu teria que me ausentar no dia 25 e ficaria fora também 15 dias. Então, nós teríamos 5 dias de lacuna, nem eu nem tu estaríamos aqui na empresa. E isso me deixa bastante preocupado com essa questão da produtividade, de como...
preocupada, né, porque nós vamos ficar um tempo, né, os dois abraçados, e na verdade nós temos esse perfil de liderança, né, e tu é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que vem se desempenhando um ótimo papel dentro da empresa, vem atendendo todas as nossas expectativas, e eu tenho uma confiança muito grande em ti. Agora mesmo está treinando 2 pessoas, né, que também estão auxiliando na nossa equipe. Nós somos um setor muito visado, a gente está tendo uma cobrança muito grande. Será que não daria, de repente, para a gente dar uma mexida, de repente, sei lá, a gente até verificar o custo dessas passagens e tentar alterar a data, né, da viagem? Porque assim, eu consigo entender a tua situação, né, que é viagem em família, que é a primeira vez que vocês vão viajar, mas eu não sei, as tuas tias, elas são aposentadas, elas têm um vínculo, alguma coisa, elas têm um compromisso durante o ano, ou será que daria para negociar com a tua família, de repente, de marcar essa agenda, né, para um outro momento? Porque realmente, assim, eu não conseguiria ver uma outra pessoa melhor para colocar no teu lugar, assim, hoje eu não teria uma pessoa com a capacidade que tu tens, com a competência que tu tens, que tu desenvolve o teu trabalho. Elisada, eu fico muito feliz pelo teu reconhecimento, assim, eu fico bastante agradecido realmente, né? E as minhas tias, elas têm mais facilidade no compromisso, mas o problema não é essa flexibilidade, é realmente a promoção, que a gente não tem como trocar. Eu sei que realmente tu colocaste essa questão do custo, mas eu acho que existem outras alternativas. Eu já estive conversando com a equipe, eu acho que a gente consegue, sabe, desenvolver um trabalho com um pouco mais de produtividade antes do período da ausência, das nossas férias, né? E é uma forma também da gente valorizar o trabalho da equipe, entende? A gente deixa tudo organizado e eu acredito assim que eu posso ficar um pouco além do horário, tudo para que a gente, nem eu nem tu, saímos prejudicados. E o período... Então, como eu ia dizendo, né, eu acho que a gente pode organizar melhor esse período de trabalho, inclusive organizar melhor as nossas rotinas de trabalho dentro do setor, né, para que a gente possa, enfim, viabilizar essa minha saída, que já é uma saída importante para mim e para minha família, né, que as minhas tias também não podem viajar muito tempo sozinhas, são pessoas idosas. E tem essa questão da promoção também. Então, eu te proponho, te faço essa proposta da gente organizar melhor o nosso trabalho, de repente trabalhar algumas horas a mais, né, fazer esse ajuste e ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Eu quero ver o que tu acha sobre isso. Eu tenho que pensar também na equipe. E Jorge e Luana, eles vão ficar muito sobrecarregados se sair nós dois ao mesmo tempo. Então a gente precisaria intercalar de uma forma com que tu ficasse me substituindo e não atrapalhasse os dois, porque vai ficar muita coisa. A gente pode conversar um pouquinho melhor, eu me proponho conversar com eles, até porque eu já substituí eles durante as férias, então eles têm, digamos assim, uma certa dívida comigo, né? Então a gente poderia conversar sobre isso com eles e ver se a gente não pode se ajeitar, cobrir nesse tempo. Não, tranquilo, Alberto. Eu queria até te explanar também o meu ponto de vista pessoal, né? A gente não teve oportunidade ainda de conversar muito, é sempre essa correria aqui na coordenação. Mas assim, eu sou casado há muitos anos e eu tenho trabalhado aqui 10 horas por dia, tem mais o deslocamento, então assim, tá complicado manter lá em casa, né? Enfim, meus filhos já estão adolescentes, já reclamam muito e vem me pedindo essas férias há muito tempo. Até nesse sentido que eu queria pedir a tua colaboração, né? Como eu te disse, tu é muito importante aqui na coordenação, tanto que eu vi essa tua postura de liderança, enfim. Está aqui apenas um ano conosco, né? E Luana e Jorge já estão há bem mais tempo. E em seguida tu chegou, enfim, complementando a equipe de uma maneira assim muito satisfatória, que nos deixou muito feliz. Mas considerando que tu está apenas um ano, tu chegou por último, eu ia até te pedir para te olhar esse lado.
E, por outro lado, eu também me comprometeria a verificar se eu posso te apoiar. Eu conheço algumas pessoas, como eu já viajei bastante, como eu disse, já fui para a Europa algumas vezes. Eu me comprometo em falar com alguns contatos que eu tenho em empresas de viagem. De repente, a gente consegue até amenizar essa multa da troca da tua passagem. Eu posso tentar verificar com alguns contatos meus, né? Não posso te dar 100% de certeza, mas te digo que eu posso tentar te apoiar nisso. Não é só a questão da multa, sabe, Teresa? Também tem toda a expectativa das minhas tias e irmãs que compraram essa passagem, e compraram essa passagem com toda a economia que nós juntamos ao longo desse ano que eu estou trabalhando aqui e dos outros anos também, quando eu estava na outra empresa. Então, realmente, nós não temos o recurso para pagar a multa. Mas sim, nós temos o comprometimento dos meus 2 colegas, que eles concordam e aceitam que eu exerça essa função de liderança. E eles se propõem também, a gente estava analisando os nossos índices de produtividade, e a gente vê que mês a mês a gente vem batendo metas. Então agora, todos nós nos propomos a ficar 1 hora a mais por dia durante uma semana, e aí a gente continuar nessa curva crescente, para que nesses 5 dias que a gente ficar, o senhor viajando com a sua família, quem sabe se numa segunda lua de mel, e eu viajando com as minhas irmãs, a gente consiga deixar a equipe segura que as nossas metas estão sendo cumpridas. Além disso, eu tenho uma lei assim, que eu gostaria de propor. O seguinte, são 5 dias de diferença, certo? Seria descoberta o trabalho. Apesar de as metas que estão sendo batidas, eu faço a seguinte proposta. Por exemplo, o que poderia acontecer? Do senhor, eu saio dia 20 e o senhor sairia dia 25. Então seriam 5 dias de diferença. Poderia o senhor sair depois e deixaria, não ficaria sem, vamos dizer assim, descoberto todo o trabalho. E nesse período, nós três desempenharíamos todo o seu trabalho e o nosso trabalho. Além de todo o tempo, né? A gente fazia 1 ou 2 horas por dia e continuava tendo as nossas metas. E concomitante a isso, a gente poderia talvez escolher um outro colega que também vem desempenhando um bom trabalho nesse período para substituir esses 5 dias de ausência e a gente poder manter o mesmo nível e a qualidade de trabalho que a gente vem fazendo. Isso até tem sido uma retribuição, uma promoção que está sendo oferecida ao cargo. E aí eu fico muito agradecido, mas essas férias realmente é muito importante porque não tem como trocar essa passagem sem ter um custo adicional. Como eu disse, né, eu podia tentar entrar em contato com os meus contatos e ver com eles a possibilidade de amenizar esse custo extra, né, das passagens. E o problema todo fica no setor e na produtividade do serviço, que a gente não pode diminuir, não é? E eu não sei se não tem realmente condições de começar com as férias um pouco depois. Mas essa queda na produtividade que a gente vai ter, nós vamos compensar ela depois, né? Inclusive, Pois eu não sei se vai ter tanta queda assim na produtividade, até porque são poucas semanas, né, que a gente vai estar afastado dos 2, e nós estamos recém em maio, né, então até outubro tem um bom tempo aí para a gente adiantar bastante coisa, né, dá para trabalhar com a equipe.
Tenho certeza que eles vão entender nessa condição, todo mundo merece umas férias, né? E até é bom para a produtividade, né? A gente dá um descanso, dá para a cabeça, né? E tudo, a gente até trabalha melhor na volta, né? E inclusive na volta vai ter um bom tempo até o fim do ano, né? Bem, é o seguinte, se criou um impasse nessa situação. Como tu te adiantou e marcou e já comprou as passagens e criou, de certo modo, uma situação irreversível nas férias, que interfere nas minhas próprias férias, e tu está aqui até porque eu solicitei a tua admissão, o importante é que tu observe, das próximas vezes que fizer um planejamento de férias, a gente converse antes, o setor responsável converse antes. Isso é a primeira colocação. O que eu vou fazer? Eu vou ter que adiantar minhas férias para poder compatibilizar com as tuas. Quero que fique bem claro isso, preste bem atenção. E tu é uma pessoa que eu confio, que tem trabalhado arduamente e que vai, provavelmente, continuar o trabalho que eu estou exercendo hoje em razão da tua substituição em relação a mim. Mas é importante, então, que tu observes essa situação e no teu retorno. Então, eu vou adiantar minhas férias para poder compatibilizar com as tuas, e no teu retorno eu vou te pedir um empenho extraordinário para que a gente estabeleça, dê continuidade à nossa atividade. Perfeitamente. Você entendeu o recado, então? Chegamos a um consenso? O que você acha? Eu agradeço muito a sua compreensão. Gostaria de deixar claro que eu me comprometo sim com no meu retorno me empenhar mais do que eu venho me empenhando até agora. E desejo uma ótima viagem para o senhor e para a sua família, que o senhor descanse bastante, que possamos manter a qualidade do nosso trabalho como nós vemos até o momento. Bom, então, acho que a nossa conversa está encerrada. Então, a gente já tomou bastante tempo, já estamos preocupados com o nosso nível de produtividade, temos que garantir os resultados para poder sair em férias com tranquilidade. Então, acho que chegamos a um acordo. Eu vou adiantar as minhas férias para que tu possa tirar as tuas férias no teu período. Eu só gostaria de fazer duas observações aqui nessa nossa conversa. Eu percebo falha dos dois lados, né? Eu, como responsável pela equipe, eu deveria ter trazido para ti algumas regras de funcionamento do nosso local de trabalho logo no teu ingresso. Então, foi falha minha não ter te falado como é que é a programação de férias do nosso setor. E, por outro lado, não sei se você chegou a conversar com os nossos outros dois colegas para saber como é que se dá a programação de férias. Como você está aqui há apenas um ano, então vamos deixar passar esse episódio, mas tem que conversar em equipe para escolher os períodos de férias de cada um, né? Para evitar esse tipo de atrito, esse tipo de desgaste, né? Então, mas como é a primeira vez que você está marcando férias, primeiro trate de marcar as férias com o grupo para depois comprar as passagens, ok? Perfeito, eu agradeço muito a tua teu entendimento, né? Até porque, como você falou, eu receberei a promoção e eu estou envolvendo toda a equipe nessa promoção. E como nós trabalhamos em equipe, isso também é um exercício para todos nós, inclusive você, como meu chefe, né? E eu sou apenas um ano aqui, e isso significa que eu também deverei participar de todo esse organograma da empresa. E eu estou bastante acolhido por vocês, agradeço bastante, umas boas férias para todos nós e para a nossa equipe que vai trabalhar agora com muito êxito. Aê! Que bacana! Sentem aí só para a gente fazer o debriefing. Filmamos, salva, bonitinho, beleza! Depois vamos todo mundo se ver negociando, né? E daí é que dá aquela dor, assim. Os caras me mandam os vídeos do YouTube das minhas aulas, eu fico, delírio. Cara, que bacana. Eu vou fazer uma primeira observação que eu achei muito legal na dinâmica, que foi o seguinte, que são as fases, né, da negociação. Então, assim, isso para negociações complexas, né? Então, assim, tem a preparação,
que vocês mandaram muito bem na preparação, perfeito? Todo mundo se preparou, e daí vocês seguiram dialogando e entraram, demorou uns 10 minutos mais ou menos para começar a entrar nos pontos críticos, né? Questão a distribuição, vocês fizeram bem. Vocês também fizeram bem a distribuição. Como ficaria as férias, né? Ali, óbvio, no final das contas, ele vai adiantar o período dele. Então, a distribuição vocês fizeram bem. Fizeram o fechamento e fizeram uma reconstrução bem feita. Então, fecharam e deixaram claro como que o relacionamento é seguido aravante, né? Aparar as arestas, né? A reconstrução. Teremos que chamar um cientista, neurocientista, para entender como é que as irmãs viraram tias idosas. Isso foi muito legal. Como que as irmãs viraram tias idosas é sensacional. Alguém lembra do momento exato que elas viraram? Foi aqui, né? Foi o Alberto, um dos nossos Alberto aqui, transformou as irmãs em tias. Então, isso aí depois de revendo o vídeo, a gente vai ver a hora que a irmã virou tia, né? Então veja que a gente fica nervoso na hora ali e troca as bolas, troca as informações. O que vocês acharam? Querem fazer suas colocações aí sobre a dinâmica e depois a gente sai para o intervalo. Um ponto que eu acho que poderia ser diferente nessa negociação é que eu acho que os dois poderiam sim conseguir sair ganhando com os seus interesses iniciais. E eu acho que poderia haver um treinamento, não deu tempo de eu falar na minha vez, né? Mas eu acho que poderia haver um treinamento dos outros dois colegas para que assim não fosse somente uma necessidade rápida atendida somente para aquele momento, mas sim a longo prazo, uma vez que a equipe se fortaleceria, né? E no caso seriam poucos dias em que ficariam sem os dois, até porque o Alberto tiraria 15 dias e o Felizardo 30. E como no caso no início que eu falei, o Alberto se propôs, inclusive, a estar disponível no celular para qualquer que fosse o evento que pudesse acontecer, eu acho que poderia tranquilamente deixar o Jorge e a Luana, teria bastante tempo para treinar eles, né? Eu acho isso. Ótimo teu feedback, perfeito. Então o que faltou? Faltou um pouco de criatividade, né? Até vou fazer uma retificação aqui e corrigir. Aqui nós teríamos a criação de opções de ganhos mútuos. Eu acho que isso poderia ter tido mais, né, na negociação. Mas assim, teve rapport, teve afinidade, teve reciprocidade, assim, da parte do Alberto, que estava numa posição hierarquicamente inferior, então mais fragilizada, né? Ao mesmo tempo ele tinha uma alternativa, ele já está aprovado em outro concurso, então isso dava um pouco de poder para ele. O Sayudo, que não participou do primeiro dia, o Alberto já está aprovado em outro concurso, só esperando ser chamado. Esse era o poder dele, vamos dizer assim, né? E pelo fato de ele ter cometido uma grande ousadia, que é comprar as passagens, né? Eu não sabia disso. Eu já sei. E essa dinâmica, exatamente. Não, e foi legal porque esse é um ponto crítico e você estava demorando demais. E você entrou na negociação com uns 13, 14 minutos já, e o ponto crítico não tinha sido tocado, né? Que era uma coisa assim que depois isso voltou na fase de reconstrução, né? Então, preparação, criação, distribuição, né? Como vai ficar cada período, o fechamento, tá? Fechou, é isso, e a reconstrução, que é a parte de fechar com a relação boa. Isso foi legal, você foi muito bem aqui, né? Colocando, olha, próxima vez, tem que alinhar com a equipe e tal, né? Então vocês mandaram muito bem nesse aspecto aí. Ficou bem completa, o nosso roleplay ficou bem completo, assim, gostei da condução. Teve esse acidente de percurso aí, de transformar a irmã em tia, mas é do nervosismo. E o ideal é ver a comunicação de vocês. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre a dinâmica, o que achou, suas percepções, antes de ser intervalo? Nós estávamos na iminência de um impasse forte. E na tua orientação, Rafael, qual é para quebrar esse impasse, para não seguir nesse rumo aí de emperrar a negociação? É ouvir mais, porque o Felizardo, talvez ele tinha um componente ali que era a vontade dele em nomear o sucessor. Mas isso aí poderia substituir por outro. Estando nesse impasse,
A tua sugestão é criar mais alternativas, a parte que está fragilizada, procurar ouvir mais, procurar ampliar ali a capacidade de criação, porque sair dessa situação... Eu acho assim, ó, o que ficou muito claro aqui? O Alberto se guiou pela reciprocidade. Ele não cedia, não estava cedendo na questão da troca da passagem, e não cedeu. No final das contas, ele vai viajar no dia que ele comprou a passagem. Então ele cometeu ousadia e se deu bem nesse aspecto. Mas ele chegou, ciente disso, ele sentou aqui e ficou oferecendo, vou fazer um horário estendido, vou fazer não sei o que. Ele ficou oferecendo várias alternativas, tentando consertar. Meio que tentando consertar, né? Tipo assim, fiz uma cagada, comprei as passagens, né? Então tem que compensar isso. Então isso foi legal. Além do que ele tem uma dívida eterna como chefe dele ali, né? Então, exatamente. Isso aí em outro momento ele pode precisar um do outro e ele tá... Eu sei que você faria isso por mim, né, Sayuda? Então isso foi muito legal. Então assim, o Alberto tentou. O Alberto foi criativo, né? O Alberto foi criativo. Vamos treinar os colegas, falta um tempo ainda, tem bastante tempo até lá, estamos recém em maio, tem até outubro, né? Vamos trabalhar 1h30 a mais. Então ficou oferecendo opções, o Alberto foi criativo. Agora, o Felizardo foi muito generoso no final, né? Na pessoa do nosso intérprete, que foi o Sayudo, né? Que fez a oferta e encaminhou a negociação para o fechamento, foi o Sayudo, né? Disse, tá bom, vou adiantar minhas férias então. De olho no... Mas olha só uma coisa interessante. A esposa quer 30 dias de férias, 5 dias antes, 5 dias depois, não vai fazer isso. Mas ela se organizou as férias para a data que... Não, ali não diz que já está definido que é a mesma data. Diz que ela já negociou no período, né? Mas no período que ele... Mas uma coisa interessante, pessoal, é que assim, ó, dinâmica de férias é um clássico de cursos de negociação. Todos os cursos têm, e é bom que seja, porque férias mexe muito com a gente. Tá? Mexe com a nossa família. Em primeiro lugar, os interesses impactados, né, são os da nossa família. A gente trabalha para quê? A gente trabalha para tirar férias. Então isso mexe muito com o emocional. No serviço público, os maiores conflitos em gestão de pessoas que eu vejo é férias. Eu já troquei de lotação, já saí de equipe e fui para outra equipe porque eu não conseguia me acertar com férias. Era um quebra-pau sempre. Digo, tá, fui procurar outra equipe, mudei de time, desisti. Então é um clássico. E é muito legal que na iniciativa privada, quando eu faço em cursos livres, dá de tudo, assim, porque dá pedido de demissão. Né? Ou seja, qual é o BATNA do cara? Qual é a alternativa dele? Pedir demissão. A pessoa quando vai lá preencher a planilha, ela coloca a alternativa. Pedir demissão. Sou jovem, é o sonho da minha vida, vou fazer a viagem com minhas irmãs, custe o que custar. Então o cara tem combate de demissão. Acontece o contrário também, do chefe ficar profundamente ofendido com a marcação antecipada da passagem e demitir. Então já terminou assim. Já teve caso de eu fazer o roleplay também e a pessoa se acostumada com ter do outro lado um gestor de pessoas, né? E daí começa, a primeira pergunta, já comprou passagem? De cara já, a pergunta para outra, já comprou passagem? E tem casos em que a informação que a passagem foi comprada antes não vem. Aqui no caso o Alberto disse, né? O Alberto sentou aqui e disse, já comprei passagem. Não precisava dizer, devia ter ficado quieto. Tem casos que essa dinâmica é fechada assim. Então isso que é bacana, isso que mexe com a gente e nos faz refletir sobre interesses, posições, alternativas, criação. Foi uma coisa que passou por tudo. Eu acho que ali nós conseguimos trabalhar todos os 7 elementos e conseguimos trabalhar 5 fases. Preparação, criação, distribuição, fechamento e reconstrução. Rafael, só uma opinião minha, assim. Eu acho que o Felizardo, na pessoa do Sayudo, né, foi o que conseguiu perceber, né, que não ia conseguir, em função da compra das passagens, perceber a oportunidade de fazer com que a equipe ficasse mais fortalecida, né, antecipando as férias, né, e buscar esse comprometimento não só do Alberto, mas através dele de toda a equipe. Então ele, para que eu vou ficar nessa briga? Eu vou buscar essa oportunidade para melhorar a minha equipe, para fazer com que o pessoal goste, mas fortalecer a minha liderança, né? E de alguma maneira deixar a esposa até mais feliz, porque daí vai sair antes nas férias.
Né? O máximo ali, ela vai perder 5 dias, porque já que ela negociou o período. Então eu acho que essa percepção de que, como o Charles, não ficar o tempo todo no embate, tentar enxergar além do que eu quero, do que o outro quer, mas enxergar a oportunidade de valorizar a equipe, de fortalecer a equipe, de favorecer, melhorar a sua gestão, né? Facilitar. Eu acho que foi muito bom. De voz mudou. Não, e antes de passar a palavra, não, e uma coisa muito legal, né? O Sanhudo, que é líder aqui na nossa instituição, veio com visão de líder. Por quê? Porque o que ele pretende? Ele quer ser secretário executivo, ele vai ascender. Então ele veio com visão de líder para ganhar as pessoas, e tem aquela frase clássica, acho que é até um livro, né? Os bons chefes comem por último, né? Almoçam por último. Então ele pensou nesse sentido, assim, de se fortaleceu como líder. Isso eu achei legal. Mesmo sendo meio autoritário, assim, né? No tom de voz, definiu né? que Mas ele já disse, ó, não pode fazer assim, não pode marcar as férias desse jeito, já botou alguns parâmetros. Fortaleceu a cultura, né? Organizacional, diz assim, ó, primeiro lugar, né? Tu errou, né? Não devia ter comprado as passagens. Eu acho assim que realmente ele organizou com tudo, para ver como é interessante, depende muito de com quem a gente está negociando, porque daqui a pouco o jeito mais autoritário dele se bate numa outra pessoa que já está com um concurso em vista, que é jovem, os jovens geralmente têm um espírito mais de reação em relação à autoridade, ele poderia perder o funcionário também ali naquele momento. Mas, no geral, ali a negociação fluiu super bem. Eu acho que enquadrou... adolescentes, eu trabalho bem isso aí. Verdade. Eu negocio bem com eles isso aí. Conseguiu enquadrar e saiu, tanto que saiu o acordo. Eu faço tudo que eles querem, mas primeiro eu digo pra eles como é que é. Excelente. Vai lá. Aquela questão da irmã Virotia. Se fosse numa negociação, a gente ia pegar uma mentira. Nós como Felizardo, né? Sim. O que a gente faz com essa informação? Por isso que eu te falei que a degringo, às vezes não dá acordo. Essa negociação, não dá acordo, vários casos. Até porque tem outras escolas que eu dou aula e que eu faço essa dinâmica para iniciativa privada, assim, e a ideia é mais rigoroso, tempo cronometrado, tem outras coisas assim, e daí às vezes termina o tempo e não consegue fazer um acordo. Mas isso tem que ser, na hora tem que ser falado, né? Opa, peraí, não, só um pouquinho, vamos acertar aqui. Mas no caso não foi uma mentira, né? Ali foi realmente um lapso da memória. Então, o que acontece quando a gente fica nervoso? Que a gente é traído pelo cérebro. Último comentário, aí a gente sai pro intervalo, e daí é o seguinte, ó, nós vamos daí na sequência, né, para finalizar a segunda parte da aula de hoje, metade do grupo vai ficar lá fora e a outra metade aqui dentro, para a gente fazer a preparação de uma segunda negociação, a segunda negociação do dia, que vai encerrar a aula daí. E eu vou deixar esse vídeo, a gente vai fazer uns testes aqui. Eu acho que na outra aula eu vou fazer o feedback, repassar o vídeo, deixar digerir. Pra gente ter, até por adiantado da hora, para depois não lacrar a minha avaliação. Vou terminar às 5h30. Mas assim, aí a gente sai, já podem ficar lá quem quiser, um grupo, tá? Metade, vai ser metade. Metade pra lá, metade pra cá. Pra poder fazer em sigilo a preparação da segunda dinâmica, tá? Mas só pra encerrar aqui, que a colega pediu a palavra. Não, só uma última questão, que eu, enquanto Alberto, no momento em que o chefe fosse esse tom bem autoritário mesmo, eu me sentiria mal de estar deixando com que o meu chefe mudasse as férias dele por causa de mim. Eu ainda ia tentar uma nova negociação para que ele não perdesse também, porque eu me sentiria muito mal de estar saindo de férias sabendo que o meu chefe ia ficar, né, um tanto quanto não beneficiado com essa questão. E por que você ia sentir mal? É deixar... Reciprocidade. Você se sentir endividada. Vai se lembrar de mim. Ela ia se sentir mal por reciprocidade. Então é o seguinte, vai se lembrar de mim. agora, antes de sair para o intervalo, depois sair para o intervalo, metade fica lá fora. Vou deixar você se auto-organizar. Se ficar muita gente aqui, eu vou puxar uns para lá para equilibrar. Nós estamos, acho que tem 11, tem 20, eu acho. Todo mundo com a ferramenta preparação sistemática. Todo mundo tem a ferramenta preparação sistemática. Sanhudo não tem, porque não estava, mas eu entrego agora. Preparação sistemática. É uma que está, inclusive, invertida. Está para canhoto. Alguém não tem preparação sistemática? Aqui. Tá? Todo mundo tem preparação sistemática? Tá, aqui. É um formato livreto que está livreto de canhoto. Perdão, mas as páginas estão corretas, não tem problema.
Essa aqui. Todo mundo tem? Então, 15 minutinhos de intervalo. Quem não tiver, eu tenho mais algumas aqui. E depois metade do grupo já fica lá. Vamos até contar se tem 10 cadeiras agora. Então, colegas que estão no link, bom, agora a gente se despede, porque esse último exercício é uma dinâmica mais elaborada, grande. Vão ser 45 minutos de preparação e depois 45 de negociação. E as negociações vão ser em duplas, então não vai ter como os colegas assistirem, então essa é uma parte exclusivamente presencial. Vi já os e-mails de vocês pedindo material, se eu não mandar hoje, mando amanhã. Agradeço a audiência de vocês e quem sabe fazemos um aí na cidade de vocês, então tem o meu e-mail aí. E até a próxima, muito obrigado. Até semana que vem, tá? Para as partes positivas. Um abraço. Fim de dinâmica, gente. Palmas para vocês. Beleza, vamos fazer uma revisão então a partir das ferramentas. Todo mundo pega a sua ferramenta. Vamos ver os valores, depois vamos olhar cada item da ferramenta, né? Agora só, o colega agora me comentou uma coisa, e daí... e quando o caminho começa a ficar perigoso, quando fica difícil, o que fazer? O William Ury tem uma frase clássica, go to the balcony, né? Vai para a varanda, dá uma descansada, sai para olhar em perspectiva. Então, suspender uma negociação para respirar fundo, tomar um café e olhar em perspectiva é legal, né? Lembre das maestrias do negociador: pensamento sistêmico, equilíbrio e o discernimento para saber o que realmente é relevante. Não ficar se apegando em coisinhas e em minúcias. Quando que as negociações desandam? Desandam, na maioria das vezes, por problemas de comunicação. Porque se cada uma das partes tem uma boa alternativa, então, e a comunicação for clara, eficiente, amigável e sensata, então vamos para nossas alternativas, então. Numa boa, né? Na verdade, ninguém nunca vai para a alternativa muito feliz, porque todo mundo quer. O que é negociação? Eu quero o que você tem e você quer o que eu tenho. Então, é que nem, né? Vamos terminar bem. Tudo que acaba mal, não acabaria. Mas assim, com polidez, com educação, vamos para as nossas alternativas. Agora, se os dois querem muito o que o outro tem, às vezes é bom suspender e ir para a varanda, como diz o professor William Ury. Então, vamos primeiro, assim, rapidamente, valores, e depois a gente passa para olhar a preparação sistemática. Então, nós tínhamos esses 3 valores, a mediana ficaria aqui, né? Porque aqui já seria um valor que estaria um pouco fora, foi aquele valor que o Mário jogou, assim, na raiva, né? Então, vamos lá. Dupla, aqui, valor? 1.800. Próxima dupla? 1.595. Tá, então aqui você acabou, vamos dizer assim, ficando com o valor menor ali do primeiro orçamento. Então, por quê? Quais as contrapartidas? A fidelização, eu concedi para ela o menor preço, mas com a fidelização dela com relação à nossa prestação de serviço. Tá. Você, vamos dizer assim, segurou um prejuízo pequeno em prol do maior. Colega? 1977. 1977. Eu adoro esses valores. 1977. Aí eu... Isso aí é os aqui 20%, eu acho, né? É 1.800. 1.800. Se tiver acréscimos, me fala, né? O que teve de ganhos? Sim, nossa, 1.800. Eu vou dar 3 chamados só, para ele em 3 meses. No caso, eu vou... Não, 2 meses só. Ele falou 2 meses. 3 chamados, né? Para ele de assistência para buscar as máquinas. E se estiver fora daquelas peças que a gente trocou, ele vai ver se ele contrata ou não meu serviço, mas aí com outro posicionamento, né? Expliquei para ele que a gente vai ligar, vai informar, vai... Perfeito. Tomou outras, né? Eu e a doutora Maria, a gente não conseguiu chegar num acordo, porque para passar para minha cliente, eu precisava dos valores mais exatos ali, do custo das peças, do que foi efetivamente, eu não me sentia à vontade, então até para conversar com a minha cliente, então ela ficou de me mandar isso por e-mail, um relatório especificado das peças, que foi o custo efetivo disso, para que a gente passe, mas já ficou alinhavado ali, que próximo do valor intermediário, a gente há uma perspectiva e que há uma reciprocidade de prestação de serviço, tanto dele, de fidelização com ela e ela com a atividade dela. Interessante. Vocês alinharam mais ou menos a ZOPA,
a zona do possível acordo, mas suspenderam a negociação. Em razão do que efetivamente vai ser demonstrado, do custo do que foi trabalhado nas máquinas. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Aqui também não deu acordo, mas a gente percebeu que nós éramos só os procuradores ou os advogados das partes e que havia ressentimento, né, personificado entre eles. E aí a gente não se sentiu legítimo para fechar uma posição que fosse divergente do que a pessoa que a gente representou dizia. Não, eu quero tanto. E o outro quer... Não, então a gente não... As pessoas têm que se entender. Aí a gente propôs uma segunda reunião na presença das pessoas para dirimir essas dificuldades. Ótimo. Mas eu alertei ela que a dona Juliana, com a empresa do ramo de tecnologia, trabalhando com computadores com 5 anos, disse, olha, quem sabe faz o seguinte, a gente dilui esse custo dessa manutenção no lucro da venda de 5 notebooks novos para ela. Né? Então foi uma... Boa! Tentou fazer um gancho para manter o relacionamento, quem sabe fazer uma venda, numa condição boa. Interessante. Aí eu posso agregar valor ao teu negócio, né? Essa seria a proposta. Mas interessante, também tivemos uma suspensão, então. E legal essa proposta de fazer a segunda reunião com os clientes, né? Acho que o papel do advogado é esse mesmo também, né? O papel do advogado também é fazer o cliente aterrissar, muitas vezes. A gente está enlouquecido, delirando, né? Aliás, até tem uma coisa muito legal em direito de família que o novo Código de Processo Civil trouxe, que é a citação ser desacompanhada da petição inicial, né? Porque a petição inicial ela pode alterar teus ânimos. Eu tive um caso da família muito parecido com esse que até dava para levar um acordo, mas quando a outra recebeu a petição inicial lá e leu, então, parência aqui. Aqui a gente assumiu uma postura bem interessante, né? A gente ficou distante dos nossos clientes, né? Assumimos a posição de advogados de buscar a melhor solução. E conversando sobre essa questão de tecnologia, a gente chegou que a manutenção dos equipamentos ficaria em 1.800, né? Que em função dos equipamentos serem antigos, a gente fechou um contrato, né, de manutenção durante um período de 1 ano, né, onde uma vez por mês um funcionário, o próprio Fernando, iria lá verificar se os equipamentos estariam funcionando e o pagamento seria através de promoção da empresa nas mídias sociais. Então seria um relacionamento mesma linha assim, dela ali. E também já uma previsão de a cada mais ou menos 6 meses a troca paulatina dos 5 equipamentos. Então eu venderia esses equipamentos novos, trocando, né, gradativamente os equipamentos antigos com um preço 10% abaixo do preço de mercado. Sabendo que o computador, assim, a indústria de venda, ele ganha mais ou menos uns 30%, então ainda teria um lucrozinho de 20% em cima. Excelente. Muito bem, você estava bem municiado, né? Informações do teu cliente. Isso aí, boa. Aqui, como é que foi? A gente fechou em 1.700 mais futuros serviços. Perfeito. Lá? Nós fechamos no valor de 1.500, que era o que ela queria, porque o interesse foi mais 1.595. Que o maior interesse do Mário era fidelizar essa cliente, porque ela tem o tio que é cliente também. E nós acordamos que ela teria que substituir os equipamentos que já estavam defasados em relação, porque não tinha mais peças para reposição, e que nós ofereceríamos então assistência técnica para ela, valores do mercado, não mais com esse valor que foi acordado no momento, e que a substituição dos equipamentos ela teria nós estaríamos à disposição para ela fazer com a gente, de acordo com as condições da Juliana, da empresa da Juliana. Aqui foi muito tranquila a negociação e os advogados tinham autonomia para negociar. Então a proposta foi de acréscimo de 20% em cima do primeiro orçamento, que fica em 1914. E ela propôs uma campanha de marketing digital de 6 meses e a gente acabou fechando uma campanha de marketing digital por 1 ano. Excelente, excelente. Todo mundo ficou mais ou menos aqui entre um valor intermediário, né? Agora vamos comigo na preparação sistemática, vocês vão bem brainstorms, eu vou falando aqui, né? Pra gente já fechar a matriz. Todo mundo tentou encaminhar o problema do relacionamento, ruído de comunicação, o Mário doente, isso não estava muito claro, né? Por que a indiferença, né?
Diga. Com relação a a condução da negociação, aqui surgiu um momento assim, que uma dupla relatou que eles não tinham autoridade, pelo que eu entendi, não tinham autoridade para fechar a negociação, que precisavam voltar a discutir com o cliente. Quando parte para uma negociação, qual é a tua experiência e qual é a experiência de vocês? Já parte para fechar com a certeza de que a pessoa com quem tu está negociando, ela tem autoridade para sim fechar a negociação, e se ela te diz que não tem autoridade para fechar a negociação, se isso não leva a uma frustração do... Baita pergunta, excelente. Porque isso é uma ratoeira às vezes. Porque às vezes você vai para a negociação e se você não deixar isso claro no início, o sujeito pode usar aquela reunião só para prospectar informações privilegiadas. E depois ele te diz, não tenho poder. E sai. E daí você às vezes fez concessões, né? Você ancorou a negociação, revelou informações estratégicas, então é uma coisa que é bom ser dita no início. Né? Podemos avançar, conversou com o teu cliente, no início. Ótima pergunta. Vamos para a preparação sistemática, então bem brainstorm, todo mundo vai falando, tá? Sintomas e indicadores do problema. Indiferença na recepção do cliente, né? Um certo descaso, uma comunicação deficiente quanto ao orçamento, ausência de flexibilidade, uma alteração unilateral do orçamento sem prévia comunicação, uma retirada do equipamento também de forma unilateral e abrupta. Algo a acrescentar? Por aí, né? Falta de seguir os procedimentos da empresa, né? Assinar a autorização. Então, né? esses são os sintomas e os indicadores, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Não pode se confundir, não pode confundir com causa, né? Então, o que seria causa aqui? Causas possíveis. Aqui nós estamos no terreno da especulação, devido à assimetria de informações. Falta de interesse na fidelização. Depois isso foi superado. Havia o interesse na fidelização, mas quando tinha assimetria de informações, né? A Juliana não sabia. A Juliana pode ter pensado, né? Não, ele não está com interesse em fidelizar, né? A inexperiência do Fernando, também, uma possível causa do problema ali, né? E ele ter que fazer uma coisa que ele não estava acostumado a lidar com orçamentos, né? Excesso de confiança, talvez, do Fernando. Saiu fazendo, né? O que vocês acham? Desconhecimento dos procedimentos em orçamento, desorganização da empresa. E aí, outras causas? Má índole da empresa. Má índole da empresa. Falta de comunicação. Perfeito, falta de comunicação, né? Eu botei aqui como desorganização, né? Então eu enquadraria em desorganização. Não, era uma possível causa. Tá querendo levar vantagem, né? Aqui nós estamos em causas possíveis, o terreno da especulação. Quando vocês preencheram a matriz, vocês estavam trabalhando com assimetria de informações. Ela mesmo levanta isso na... Ela especula isso, né? E acabou determinando um pouco a reação dela também, né? Destemperada, veio lá. E ela estava com entregas pendentes, estava com máquina velha, tem todo esse contexto. Isso é empatia, né? Isso é calçar o sapato do outro. A gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula com programação neurolinguística. Partes envolvidas: os advogados, Mário, Fernando, é isso, né? Família. E a família, toda a família daí, né, no caso. Virando a página, interesses por trás de posições. Interesses da família, de Juliana. Máquinas rodando, né? Eu acho até que máquinas rodando era o mais importante, né? O interesse mais determinante ali, que acabou determinando, que ela tinha entregas, ela tinha prazo para cumprir. Trabalho já estava suprido, né? Hã? Esse já estava suprido esse interesse, né? Quando ela tirou, tu diz, as máquinas? Ela levou as máquinas, né? Mas acho que isso era o que era a causa motriz dela, assim, né? O que motivou. E essa pressa desencadeou todo esse processo, porque ela, de certa forma, atropelou um pouco, né? A reputação da empresa dela era diferente. A reputação da empresa dela tinha que cumprir prazo. Também por parte da empresa, né? Perfeito, reputação. Entender o orçamento, imagino que seja o interesse dela. Interesse dela.
Agora, me parece que ela queria um tratamento personalizado também por conta do histórico da relação da empresa com a família. Então era uma coisa que... E é uma coisa que nos incomoda quando a gente compra muito com alguém, assim, não vamos pensar nós como consumidores, né? A gente é fiel a uma determinada organização. Se a gente chegar lá e for maltratado, a gente vai ficar muito irritado. Nossa reação vai ser muito diferente de eu for numa empresa que eu nunca fui. Se me tratar mal, tá, não querem vender mesmo, tal. Agora, quem eu sou atendido há muito tempo e me trata mal, preço justo, manter a relação. Os advogados, os interesses dos advogados. Fechar o acordo. Resolver o problema. Fechar, né? Resolver o problema. Pagar de vida dos consultos. Comunicação. O que nos falta saber? Feitos, versões, interesses afetados. O que vocês colocaram aí? Eu coloquei o porquê do descontrole emocional. Entender, até pela questão da outra prática que a gente fez, do fotógrafo ter se vendido por R$ 1.500 e poderia ter ido até muito além, porque a empresa tinha muito valor. E isso eu não sabia não tirei essa informação dela. Então, achei importante nessa situação eu entender quem ela. Assim, influenciadora digital, até que ponto eu tô falando uma Gabriela Pugliese, eu tô falando com uma que é recém, entendeu? Perfeito. Tipo, qual é a extensão do dano dela, entende? Por ela ter feito tudo isso. A situação financeira da empresa também, né? Tava... Pessoal, do filho, do filho. E ela é meio mimadinha, né? Porque quando deu problema, passou pro pai o negócio. Ela não resolveu. Exatamente. Fala pro meu pai lá. E talvez ela também já pelo fato de antecedentes de ela ser jovem, né? E a gente quando é jovem a gente é mais impetuoso, né? E daí, ele, essa guria aí, né? Também se sente ameaçado. O que é necessário comunicar, né? A insatisfação pelo atendimento, né? A questão da comunicação sobre o orçamento, né? Esse era o ponto nevrálgico. Opções possíveis: retratação, pedido de desculpas, isso era uma coisa importante para reatar a relação. Mas isso tudo pelo viés da empresa, né? Da Juliana, que está colocando, né? Estou prospectando os dois aqui, né? O que mais aí? Ele também falhou, porque ele não foi profissional, né? O atendimento dele foi... Reconhecimento das falhas, né? Reconhecimento mútuo das falhas. Trainer, quer colocar outras opções aí? Não, eu acho que pro Mário ali, né, o Norte era mais assim um problema de comunicação, né? Porque ele não teve a intenção de tratar mal, ele estava doente. E aí ele não quis repassar o trabalho para um funcionário menos experiente. Aquele funcionário é o que mais conhecia o equipamento Orage, né? Então, na verdade, ele tentou dar a ela o melhor profissional para o equipamento dela. Então, houve um grande problema de comunicação. Ele estava doente, ele não levantou da cadeira, porque ele foi hospitalizado, ele estava com uma crise de labirintite. E não foi por desleixo, então foi um grande problema de comunicação. Que é o grande problema nosso hoje em dia. Por isso que a negociação nunca foi tão importante. Por isso que Como Chegar ao Sim é o livro mais atual hoje do que quando foi lançado em 1981. Não, é uma coisa tu vê. E a gente está numa encruzilhada. Na sociedade, nós como sociedade, como servidor público, nós somos uma encruzilhada. Inclusive foi uma coisa que a gente sugeriu aqui, né? Que daí, como eu ia me comprometer com a fidelização com ela, já que eles são uma empresa de informática, estabelecer um canal digital, criar um método da gente se comunicar. Então, né, se esse orçamento não chegar em mim, é porque faltou alguma coisa lá. Eles vão conseguir se achar melhor, né? Parece que serve informática. Os caras são da informática e estão dando coisa ali no papelzinho. Não ia logo. Critérios objetivos, pessoal, que dariam legitimidade para a negociação. As tabelas, né? Percentuais de descontos praticados no mercado. E tinha um fator ali que é o preço da hora de trabalho um pouco menor para aquela família, né? E isso é uma coisa muito que nos remete ao gatilho que a gente trabalhou hoje da reciprocidade e da coerência que a gente vai ver na próxima aula. Que depois que a gente se compromete, depois que você... E ali dizia, né? O preço para aquela família. Depois que você se compromete a dar um preço menor para uma família, você tem que manter aquilo. É muito difícil você voltar atrás. Isso é compromisso e coerência, que é o gatilho mental que a gente vai abrir a próxima aula. Na próxima aula a gente abre com o debriefing da filmagem, para observar a comunicação de vocês.
vamos falar de programação neurolinguística e de compromisso e coerência, que é a ferramenta mais poderosa de persuasão, é compromisso e coerência. Porque através do compromisso e coerência, desse princípio, você descobre quais são os valores da pessoa, você descobre quais são as características, as coisas das quais ela se orgulha, tudo, e tenta plantar na mente dela um compromisso. E no momento que ela assume esse compromisso, ela vai ter que se manter coerente com esse compromisso. Então, e é por isso que pessoas, por exemplo, que são muito, eu digo que são muito atávicas nas suas posições professorais e tal, e quem faz ativismo, que eu digo de qualquer maneira, são pessoas muito fáceis de você convencer. Basta você pegar essa coisa que ela adora, que ela é fanática, e incluir na tua proposta. Entendeu? Então você que é do meio ambiente, você pode fazer uma doação, você, né, para minha causa, a pessoa se sente obrigada. Tá? Compromisso e coerência é a mais poderosa arma de persuasão que tem. Então quando vai negociar com alguém, eu sempre digo, quais são as características da pessoa que você está negociando? Quais são os valores dela? Do que ela se orgulha? A partir daí você consegue fazer com que ela seja coerente. Ou seja, que ela assuma um compromisso pelas razões dela. Compromisso e coerência é convencer o outro, não pelas tuas razões, convencer o outro pelas razões dele. Fazer com que ele compre a ideia. Isso é compromisso e coerência. A gente vai tratar disso. E tinha isso. Tinha essa questão aí. O preço da hora estava ancorado. Tinha que ser aquele valor menor, porque era o preço feito pela família. Muito difícil voltar atrás. Se voltar atrás, estraga o relacionamento. Alternativas aqui. Olha, da parte da Juliana, ela podia ir para o litígio. Ambos podiam ir para o litígio, né? O que vocês acham? Vamos lá. Ambos tinham a alternativa do litígio. Ela me parece que com aquele papel na mão ia ter muita força no litígio, né? CDC e tudo. Mas, por outro lado, ela retirou intempestivamente o equipamento. Eu acho que esse crime é um pouco mais alto, né? Invasão de domicílio. Não, mas ela pediu, ele entregou, né? Ele foi moralmente persuadido, né? Eu acho que ela, assim, no caso, ela teria que consignar em pagamento o valor e aí discute, né? É isso aí. Não ia colar um BO naquilo ali. Não. Tanto que ele tentou... Tanto que ele entregou, né? Só Dino. Foi ele que entregou. Não, ela foi recolhendo as máquinas diante do estupefato Fernando. Ela pegou as coisas ela foi e sumiu. pegando, E ele ficou parado ali olhando. Ia ficar uma discussão, assim, né? Provar... Da máquina, daria um BOzinho para fazer um barraco, né? Mas que isso não ia ser pior, exatamente. Não, ele como comerciante poderia emitir uma duplicata, uma coisa com valor, um boleto para pagamento, encaminhar. Essa seria a pior opção. Até porque ela é cliente dele, não, mas é melhor. Emitir e protestar, né? Emitir protesta, né? Emitir protesta. Podia ter caminhado para isso, né? Ele tinha... Aqui alguns colegas, ele tinha o valor de reserva foi preço mínimo, né? Então aceitou receber os 1.595 em troca de outras valores intangíveis, vamos dizer assim. Não digo intangível, mas campanha, né? Mídia digital, não é intangível, né, no caso. A reputação também estava em jogo aí, né? Principalmente a reputação da empresa ali estava bem em jogo, né? Bom, relação, áreas a melhorar, a comunicação, ações para êxito aqui. Claro, a empresa, de repente, ter protocolos para formalizar o orçamento, né? Melhorar sua comunicação interna. Na reunião, né, o que tinha que ser, qual era o propósito? Tentar restaurar a relação, né, se possível. Né? O produto dela, um valor justo. Tá? Pessoas, advogados e partes. Eu acho que é isso, gente. Fechamos bem. E nos encontramos semana que vem, 14 horas, então, para o fechamento. Programação neurolinguística para negociação, compromisso e coerência. Vamos fazer mais uma dinâmica. A ideia é a gente fazer outro roleplay semana que vem. Tema de casa, muito importante, muito importante, muito importante. Aqui, ó. Eu gostaria, na medida do possível, que cada um trouxesse um caso seu. Talvez todos não consigam, mas a gente vai escolher qualquer tipo de negociação. Qualquer tipo de negociação que a gente possa simular aqui. Um problema Um problema. De preferência entre pessoas, até, eu prefiro. Fica mais fácil, porque às vezes com empresa fica mais complexo. É um fato real?
Pessoal, isso, fato real ou que vai acontecer. Tá? Eu mando e-mail, tragam, porque daí a gente pode fazer um role reversal. Como é que é o role reversal? A inversão de papéis. A gente coloca 2 cadeiras aqui, ó. Tá? A gente coloca, na verdade, o ideal é até colocar 3 cadeiras, não sei se vai dar. Mas a verdade é o seguinte, o que acontece? Tem o dono do caso. O dono do caso conta o caso pro colega. Ó, meu caso é esse. O outro colega ouve, prospecta informações, tudo. Aí faz uma rodada de negociação, eu como dono do caso, ele como meu adversário, vamos dizer assim. A segunda rodada de negociação, ele vai encarnar eu e eu vou encarnar o adversário. Inverte os papéis. E faz de novo. São rodadas rápidas, em 7 minutos, tá? Vamos tentar fazer isso. Com casos de vocês, tem que ser com casos de vocês. Então cada um teria que trazer um caso. Gestão de pessoas é mais fácil. Conflito interpessoal é mais fácil. Pode ser de organização? Pode. Mas às vezes fica muito complexo para ser negociado rápido. Tá? Nós vamos fazer esse exercício. Avaliações, por favor.